Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 17. Hoje eu vou falar sobre a vida vitoriosa do cristão. Deus tem uma vida de vitória para nós e é importante que nós atentemos para aquilo que a Bíblia ensina. 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 a 17. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal ou falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra lida. E suplicamos ao Senhor agora que nos dê graça, iluminação, para nos aproximarmos do texto e prospectarmos dele aquelas lições que estão contidas verdadeiramente. Aplica, Senhor, essas verdades à nossa vida e conduza-nos a essa vida vitoriosa que Tu tens reservado para os cristãos genuínos e verdadeiros. Oramos assim no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Por favor, tome assento. Observe que até aqui, Pedro estava falando para grupos específicos dentro da igreja. Ele está falando para cidadãos em relação ao Estado. Ele falou dos servos em relação aos seus patrões. E ele falou sobre os cônjuges, o marido e a mulher, como devem se relacionar dentro de casa. Isso significa que ele vinha falando para grupos, mas a partir deste ponto, Pedro começa a falar para um espectro maior. Ele começa a falar para a igreja, ele começa a falar para o povo de Deus. E ao falar para o povo de Deus, Pedro vai apresentar alguns princípios que conduzem a uma vida vitoriosa. O texto de hoje mostra o que é uma vida vitoriosa. Se você é um cristão, deveria abrir seu ouvido e o seu coração para esses dois princípios. A palavra de hoje não é complicada, ela é muito simples. Mas ela é simples, mas ela é cortante. Primeiro ponto que eu quero chamar sua atenção no sermão é a vida vitoriosa nos relacionamentos. Talvez a área em que a maior parte de nós fracasse, nos relacionamentos. Mas a vida é feita de relacionamentos. E Pedro vai começar aqui falar
sobre que tipo de relacionamento, que modo de relacionamento nós devemos travar. Ele que tinha falado sobre o relacionamento entre governados e governantes, entre patrões e empregados, entre marido e mulher, agora vai falar sobre relacionamento entre os irmãos em Cristo. Ele está falando para a igreja. E quando ele começa a falar sobre isso, ele vai levantar pelo menos 8 aspectos que são importantes para a gente considerar. O primeiro deles, lá no verso 8, se você está com a Bíblia aberta. Finalmente, sede todos de igual ânimo. Sede todos, não alguns. Não alguns poucos. Não um grupo da igreja. Não um segmento da igreja, mas todos. Dentro da igreja se espera um clima harmônico, de amor, de amizade, de companheirismo. Sede todos, e todos como? De igual ânimo. A palavra que Pedro vai usar aqui é uma palavra exclusiva dessa epístola. Essa palavra que ele diz sede todos de igual ânimo, é a palavra que vai nos conduzir à unidade, ou unanimidade, seria mais precisa a palavra. E quando a gente fala de unanimidade na igreja, é importante que você entenda que eu não estou falando de uniformidade. Uniformidade é quando todos pensam igual. Mas você sabe que nem dentro da nossa casa todos pensam igual. Às vezes nós queremos que na igreja todos pensem igual, mas dentro da nossa unidade familiar pensamos diferente. Na igreja também é assim. Nós pensamos diferente sobre vários aspectos. Dr. Warren Wiersbe disse que dificilmente você vai encontrar dentro de uma igreja 2 pessoas que pensem exatamente igual. Isso é impossível. Portanto, a Bíblia não está falando em unanimidade no sentido de que todos vão pensar exatamente igual. Unanimidade aqui tem a ver com o campo da fé. Eu posso gostar muito de azul e você gostar muito de verde. Tem gente que diz, eu acho que o pastor Glauco gosta de azul. Não sei porquê, né? Mas é um fato. Nós podemos pensar diferente neste campo. Podemos pensar diferente em muitos campos. Mas tem um campo em que a gente tem que fechar igual. Quem é o nosso Salvador? Como que se alcança a salvação? Qual é o projeto, qual é o plano de Deus para a salvação? Pedro está nos chamando para esse campo. E nesse campo nós temos que fechar pensando iguais. Não pode haver na igreja uma nota dissonante sobre isso. Portanto, Pedro está falando que para haver bom relacionamento na igreja, nós temos que pensar de forma igual naquilo que é superior. Existem coisas que a gente pode pensar diferente, mas elas não são essenciais para a vida da igreja. Mas naquilo que é essencial, nós devemos fechar em unidade, de forma unânime, crendo nas mesmas verdades que a Bíblia aponta. O segundo princípio que Pedro vai usar para falar sobre o amor e o relacionamento entre os irmãos é a palavra compaixão. Ele diz, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos. E preste atenção que esta palavra que está aqui, finalmente não está aqui para fechar a epístola. Finalmente está aqui para fechar um pensamento. Pedro que falou sobre relacionamentos entre cidadãos de um estado, entre patrões e empregados, entre marido e mulher, agora está falando de relacionamento entre os irmãos. Ele está fechando esse pensamento para tratar da questão de relacionamentos. E agora ele vai falar sobre compaixão. Compaixão é padecer com. Isso significa que compaixão é muito mais do que estar ao lado de alguém. Padecer
dentro deste alguém, seria a ideia. É sentir a dor do outro latejando debaixo da própria pele. Isso é compaixão. Viktor Frankl, que é um judeu sobrevivente do nazismo, dos campos de concentração, diz que o que manteve muitos judeus vivos e que sobreviveram ao Holocausto não foi tanto o desejo de sobreviver naquele lugar, mas foram exatamente as pessoas que se compadeciam dos outros. Ele disse que viu muitas vezes judeus com fome no campo de concentração. Vinha uma sopa muito rala, mas às vezes um judeu olhava para outro e via que ele estava muito mais fraco do que ele, com muito mais fome do que ele, e ele era capaz de dividir aquela sopa rala, embora ainda permanecesse com fome. Ele disse que foi exatamente estes que sobreviveram aos campos de concentração nazista. Eles padeciam eles sentiam na pele a dor do outro, eles se moviam em direção ao outro. Na igreja é assim também. Aqui nós temos que compadecer uns com os outros. Na palavra do apóstolo Paulo em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E quando alguém alcançar a vitória, celebrem, regozijem-se com ele. Se um irmão é honrado, nós devemos nos regozijar com ele. É estar com ele e não apenas ao lado dele. Celebrar suas vitórias e chorar com as suas derrotas. É assim que se estabelece bom relacionamento dentro da igreja. Pedro prossegue: fraternalmente amigos. A palavra grega aqui é Filadelfoi, de onde vem a palavra Filadélfia, amor entre irmãos. E preste atenção nisso. Quando Pedro está falando de amor entre irmãos, ele está lembrando aquele vínculo familiar que nós temos com os nossos irmãos de sangue. Eu não sei se você tem irmãos, eu tenho mais 5 irmãos. E eu tenho um profundo amor por eles. Se eles precisarem de mim a qualquer hora, eu estou disposto a sair daqui de São Roque e viajar para o Rio de Janeiro. São meus irmãos, são meu sangue. Eu os amo e eles não são perfeitos. Aliás, muitos deles são muito imperfeitos. Mas eu não os amo por mérito, eu os amo porque fazem parte da minha família, fazem parte da minha história. Como pode na igreja nós não amarmos um irmão? Às vezes nós justificamos a falta de amor, atitude beligerante na igreja, exatamente por causa da imperfeição. Desistimos dos outros porque os outros são imperfeitos. Mas eu lhe pergunto, seus irmãos de sangue são perfeitos? Você desistiria dos seus irmãos de sangue? Muito pelo contrário, se alguém tocar num irmão seu, eu tenho certeza que você se levanta imediatamente para defendê-lo. Pedro disse que é exatamente assim que tem que acontecer na igreja. Nós temos que olhar para os nossos irmãos na igreja como se fossem iguais aos nossos irmãos de sangue. Amá-los profundamente a despeito das dificuldades e das imperfeições que eles tenham. Isso é Filadelfoi. Pedro prossegue: misericordiosos. Misericórdia significa misericordia ou misericórdia no latim. É colocar o coração na miséria do outro. É sentir a dor do outro, mesmo que o outro não mereça a minha atitude. Eu fiquei buscando na minha mente, no meu coração, algum exemplo bíblico que pudesse respaldar isso. E o único que me ocorreu foi do bom samaritano. A Bíblia diz que depois do sacerdote levita que passaram de largo, passou um samaritano e viu um judeu caído no caminho. Era um inimigo de sangue, era um inimigo de sua raça. Provavelmente aquele judeu caído na beira do caminho era um daqueles que, logo que o dia estava para terminar,
levantava a Deus uma oração dizendo: ó Deus, derrama fogo do céu e acaba com esses samaritanos. Destrói-os com fogo implacável. Mas ele passou pelo homem, viu o homem caído lá, podia ser seu inimigo, mas a despeito da inimizade, dos bloqueios raciais, ele colocou as diferenças de lado e estendeu a mão para socorrê-lo. A misericórdia faz isso. De repente é um inimigo, de repente é alguém que lhe fez o mal, mas você não consegue ficar indiferente diante da dor, e você então se compadece e resolve ajudar. Misericórdia faz parte do bom relacionamento também dentro da igreja. Pedro prossegue: humildade, misericordiosos, humildes, diz o texto. O que é humildade? Humildade não é ser pequeno, mas é colocar-se como. Você pode ser uma pessoa grande, mas você não é uma pessoa ensimesmada. Você é uma pessoa que conhece muito, mas se coloca como se não conhecesse nada. Quem disse: uma coisa sei que nada sei? O filósofo, o homem que conhecia muito, o homem que dominava as letras. A pessoa que mais sabe é a pessoa que deve considerar que menos sabe, e isso é humildade. E esse talvez seja um grande problema na igreja. Nós não queremos ver os outros como superiores, mas a Bíblia diz que este é o princípio régio de um bom relacionamento dentro da igreja. Eu devo olhar o meu irmão como superior a mim mesmo, e isso é humildade. Humildade é descer do palco. Humildade é tirar os holofotes de si mesmo e colocar sobre o outro, é projetar o outro. E nós vamos ter vários exemplos disso na Bíblia. Eu citei aqui, há algum tempo atrás, um exemplo que me marcou muito. Quando da visita do Papa João Paulo II ao Brasil, e foi realizado um culto no Rio Grande do Norte, em praça pública, um culto que foi realizado por todas as igrejas evangélicas daquele estado e daquela capital. As igrejas se mobilizaram, cada igreja emprestando seus bancos, porque se esperava milhares de pessoas lá e eles precisavam acomodar as pessoas naquele lugar que foi chamado de papódromo. E uma das pessoas que estava liderando os trabalhadores, descendo os bancos das carretas, dos caminhões para arrumar o lugar para o culto, era uma pessoa muito entusiasmada. O pastor olhou para aquele homem que gritava para os outros: vamos lá, desçam os bancos, vamos arrumar, falta pouco para o culto. Um pastor que olhou aquele homem tão entusiasmado disse assim: eu queria ter um diácono como esse na minha igreja. Alguém catucou e disse assim: ele não é diácono, ele é o reitor da Universidade de Natal. Pois o reitor da Universidade de Natal estava carregando bancos, estava se colocando como uma pessoa comum no meio da multidão. Sem se importar com seu título, ele poderia dizer: eu sou o reitor e eu não vou colocar a mão em banco algum. Isso é humildade. Aliás, uma igreja achou que seu pastor era muito humilde e resolveu confeccionar uma espécie de medalha para ele, escrito: o pastor mais humilde do mundo. E no domingo seguinte ele estava com aquela medalha pendurada no peito. E a igreja resolveu caçar a medalha, porque ele perdeu a humildade, ele ficou uma pessoa muito orgulhosa. Humildade é essencial na igreja. Como é que você vê os seus irmãos? De que posição você os olha? De cima para baixo? Nós vamos ter humildade para construirmos bons relacionamentos na igreja. Agora, veja o ponto seguinte, porque a partir do verso 9, Pedro vai dar uma guinada naquilo que ele estava falando. Ele está tratando de relacionamentos interpessoais,
E até o verso 8, Pedro vai falar sobre relacionamento entre os irmãos na igreja. Mas a partir do verso 9, Pedro vai falar do nosso relacionamento, nós os crentes, com aqueles que nós chamamos muitas vezes de inimigos. E aqui Pedro vai falar sobre uma reação transcendental. Veja o que ele disse no verso 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Quando alguém fala mal a seu respeito, qual é a sua motivação? O que você deseja em seguida? Falar mal dessa pessoa também. Aliás, quando a gente fala mal de alguém, a gente está se elevando. Se eu falo mal do irmão, digo que você é isso, que você é aquilo, eu estou dizendo eu não sou. Eu sou uma pessoa melhor do que ele. Mas a Bíblia diz que você tem que ter uma atitude, uma reação transcendental. Falar o mal a seu respeito, bendiga essa pessoa. E veja o que Pedro disse, ele disse, foi para isso que vocês foram chamados. Por favor, olhe para mim, nós somos um povo diferente. Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. Nós não podemos ter as mesmas reações de um incrédulo. No mundo é assim, você me fez o mal, eu lhe devolvo o mal. Mas os servos de Deus devem agir de forma diametralmente oposta. Você me fez o mal, pois eu vou lhe fazer o bem. Você me faz o mal, eu lhe devolvo com o bem. E aí Pedro disse que quando você faz isso, quando alguém fala mal a seu respeito e você bendiz essa pessoa, você vai receber uma bênção, uma herança. E essa herança de que ele está falando aqui, ela é uma herança celestial. Deus vai recompensar você, porque Deus vai se agradar da sua atitude, porque a sua atitude será semelhante à atitude de Jesus, que na cruz do Calvário, em vez de devolver a afronta, foi capaz de atenuar a culpa, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu não estou dizendo que isto é fácil, porque a minha reação natural é devolver. O meu instinto diz: devolva na mesma medida. E ainda há aqueles que torcem fervorosamente para que Deus pese a mão sobre aquela pessoa, deseja ver a desgraça dela, para depois dizer assim: bem feito, fui mexer com o servo do Senhor, agora a minha vitória tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Hoje a minha vitória tem sabor de mel. Ele está lá na plateia, eu estou aqui no palco. Por que você acha que esse tipo de música, que alguns chamam de hino, encontram sucesso no nosso meio? Porque essa é de fato a nossa natureza. Essas músicas antropocêntricas que não adoram a Deus, não exaltam a Deus, mas apenas afagam o nosso ego, revela a mesquinhez do nosso coração. Nós não cantamos sabor de mel, irmãos, para exaltar a Deus. Cantamos sabor de mel apenas para afagar o nosso ego, o nosso orgulho, porque o nosso problema se chama eu. E a solução para o seu eu é a cruz de Jesus Cristo. O seu eu precisa morrer, o velho homem precisa morrer, crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Não é eu que deve ser adorado, mas o Senhor, através da minha vida. E Pedro disse que quando você não devolve o mal, mas você responde ao mal com o bem, quando você bendiz, e bendizer aqui não é bendizer a Deus, mas bendizer a pessoa que lhe falou mal a seu respeito, Deus olha para isso e diz: eu vou dar uma bênção por herança para ele. Uma bênção celestial, da qual a maior parte de nós está privada. Pedro prossegue.
Verso 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quem quer amar a vida e ver dias felizes. Você ama a vida? Você agradece a Deus pela vida? Você hoje cedo, quando acordou, disse assim: Deus, muito obrigado por mais um dia? Ou você é daquele que diz assim: meu Deus, de novo, outro dia? Tem gente que parece que não gosta da vida. Tem gente que não agradece pela vida. Mas Pedro disse que você tem que amar a vida. A vida é uma dádiva de Deus. O dia de hoje é um presente de Deus. O salmista disse: este é o dia que fez o Senhor, alegramo-nos e regozijemo-nos nele. Alegre-se, porque este é um novo dia na sua vida. Amém? A vida é uma dádiva. Você deveria ser grato a Deus por cada dia. Mas ele disse: quem quer amar a vida e ver dias felizes. Quem não deseja a felicidade? Será que nós, os crentes, devemos almejar uma vida verdadeiramente feliz? Óbvio que sim, a Bíblia diz isso: amar a vida e ver dias felizes. Pedro vai estabelecer 4 condições para que você viva uma vida feliz. Primeiro, refreie a sua língua do mal. A língua é algo extraordinário, é uma fera perigosa. A nossa língua é tão perigosa que Deus colocou ela dentro de uma caverna, cercada por 2 muralhas de dentes. Tão perigosa que ela é. E sabe o que Tiago disse? Todos nós tropeçamos em palavras. Quantos que tropeçam? Todos nós. Até as pessoas mais piedosas aqui neste lugar tropeçam nas suas palavras. Falam aquilo que não devem. Mas Tiago disse que você deve ter muito cuidado, porque uma língua, mesmo sendo pequena, pode incendiar uma floresta. E aqui Pedro vai dizer que uma das condições para que você ame a vida e alcance uma vida feliz é que você ponha freio naquilo que você fala. Refreie a sua língua do mal. Não fale aquilo que Deus não se agrada. Uma boa oração está no Salmo 141, verso 3. O salmista disse: ó Deus, põe vigia à porta dos meus lábios. Guarda, vigia. Ele está pedindo a Deus para lhe dar diligência naquilo que ele fala. Mas ele vai dizer mais: evite que seus lábios falem dolosamente. Daqui eu consigo ver vários advogados assentados aqui neste auditório. E a gente, quando estuda direito, e eu sou um dos alunos de direito, a gente fala sobre crime doloso e crime culposo. Qual é o mais grave? Doloso. Mas aqui Pedro vai falar sobre usar a língua, os lábios para falarem dolosamente. O que é falar dolosamente? É falar com intenção de. É falar com a intenção de machucar, de ferir. E você sabe que às vezes usa-se a boca para isso. Não é aquela palavra que escapou, mas aquela palavra que foi premeditada, que foi dita com a intenção de diminuir, de ferir. Evite que seu lábio fale dolosamente. Fale com a intenção de diminuir os outros. Isso é mal diante do Senhor. Verso 11. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Uma atitude negativa seguida por uma atitude positiva. Aparte-se do mal. Às vezes, e muitas vezes na vida cristã, nós temos que aprender a dar marcha ré. Tem alguém ali fazendo mal, você vê, dá marcha ré. Tem um grupinho ali falando que não convém, dê marcha ré.
Não participe, aparte-se do mal. Faça exatamente como Jó, que se desviava do mal, que se apartava do mal. E note que Deus observou isso e relatou isso na sua palavra. Não é apenas apartar-se do mal, mas o quê? Praticar o que é bom. Pedro avança. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. A paz, irmãos, não é automática. A paz precisa ser buscada. E Pedro disse que ela tem que ser buscada com empenho. Empenhe-se por achá-la. Deixa eu dar um exemplo aqui, para que a gente possa compreender o que ele está falando. Imagine que Renato e eu tenhamos algum problema, e a nossa relação é cortada, e nós temos boa relação, graças a Deus. Aí um dia eu ligo para ele: Renato, precisamos nos acertar. Ele disse: pastor, vamos deixar esse assunto para lá, não tenho interesse. O que eu digo? Eu tentei, eu fiz minha parte, estou em paz. Não é assim que a gente faz? Já tentei, já liguei, já fiz a minha parte. Pedro disse: não empenhe-se. Vai lá na casa dele, bate na porta dele. Procura as pessoas do círculo dele, diga para ele: eu quero me reconciliar. Procura o pastor dele, diz assim: pastor, conversa com ele, porque isso é que é empenhar-se em buscar a paz. Não é apenas fazer um jogo de cena, dizendo: eu já fiz o que tinha que fazer, agora se ele quiser, ele que vem atrás. Pedro está tratando de relacionamento. A vida vitoriosa do cristão no campo dos relacionamentos. Ele disse: você deve buscar, se empenhar por buscar a paz, e por um motivo muito simples. Verso 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Presta atenção no que eu vou falar agora. Pedro vai conectar oração e relacionamentos. Porque às vezes você vai encontrar alguém que diz assim: eu não estou bem com as pessoas não, mas com Deus, a joia, 100%. Eu não falo com a Jaqueline, mas com Deus eu falo todo dia. Impossível. Pedro disse que quando você corta a relação com as pessoas, você também corta a relação com Deus. Observe que no verso 7, quando Pedro tratou do relacionamento entre maridos e mulher, ele disse que quando o marido não trata bem sua esposa, o que acontece com as orações dele? Elas são interrompidas, porque o trono da graça está conectado com a terra. Se nós fazemos o mal aqui, Deus não nos ouve lá. E diz aqui Pedro que Deus está com os seus olhos repousando sobre os justos, seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Você precisa orar, mas você precisa orar com o coração limpo. Você precisa orar, mas orar com os relacionamentos interpessoais de forma correta. Então pensa agora: por que será que Deus não tem ouvido muito as minhas orações? Porque eu não tenho obtido muitas respostas às minhas orações? São por causa dos seus relacionamentos. Então procure as pessoas, mas procure como alguém que empenha-se em restabelecer a comunhão. Porque Deus vai ouvir sua oração, Deus vai atender a sua súplica. Mas olhe mais ainda o verso 12. Esse mesmo Deus cujos olhos estão repousando sobre os justos, também está contra aqueles que praticam males. A melhor ilustração disso nós vamos encontrar em Atos 12. Tiago tinha sido morto à espada por ordem de Herodes. Pedro está na prisão para ser sacrificado no dia seguinte. Pedro está na prisão e Herodes está assentado garbosamente sobre o seu trono.
Enquanto isso, o que faz a igreja? A igreja ora. A igreja está orando por Pedro. Os irmãos estão fazendo uma vigília de oração. E os irmãos estão lá orando para Deus libertar Pedro. E diz a Bíblia que durante a noite o anjo do Senhor vai lá e o liberta. Deus repousa seus olhos sobre Pedro, abre seus ouvidos para ouvir a igreja, e o rosto do Senhor está contra Herodes, que matou a Tiago e quer matar a Pedro. No dia seguinte, Pedro é libertado pelo anjo de Deus e Herodes é ferido mortalmente por ele. Os olhos do Senhor estão sobre nós, mas os olhos do Senhor e o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos ao segundo princípio, e esse é um pouco mais breve do que este que mencionei, porque a gente está fazendo a análise do texto de forma textual. Agora Pedro vai tratar da vida vitoriosa nos sofrimentos. Eu não preciso ser profeta para saber que tem gente aqui sofrendo por causa de uma enfermidade, sofrendo por causa de um problema familiar. Às vezes é o casamento, às vezes é um filho desviado do evangelho, às vezes é enfermidade, às vezes é desemprego, eu não sei o nível em que se dá o sofrimento. Mas Pedro vai falar que no sofrimento você também pode exibir vitória. Acompanhe-me, por favor, na leitura dos versos 13 e 14. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Para quem Pedro está escrevendo isso? Pedro está escrevendo para a igreja. Essa perseguição de que Pedro está falando aqui, que os irmãos estão sofrendo, não é a mesma do ano 64, quando os judeus perseguiram os cristãos. Aqui quem está perseguindo os cristãos são os pagãos, os gentios. Estão perseguindo de forma implacável. Mas Pedro vai dizer que ainda assim nós devemos ser zelosos do que é bom. E zelosos tem a ver com zelo, e ainda mais precisamente com um grupo extremista em Israel chamado zelotes. Você já deve ter lido nos evangelhos sobre os zelotes. Zelotes foi um grupo extremista. Eles não aceitavam o domínio de Roma, e eles se insurgiram contra o imperador. E o dia então o Império Romano se levantou para destruí-los, e eles então se fecharam dentro de uma fortaleza chamada Massadas, em Jerusalém. Foram cercados por vários dias e não havia como escapar dali com vida, a não ser que eles se rendessem. Mas eles eram tão extremistas que eles preferiram se suicidar do que se entregar. Daí a palavra zelotes. Eles levaram a sua causa até a última instância. Eles levaram a sua convicção até o máximo, capaz de dar inclusive a sua vida por ela. A despeito de sofrermos injustiças ou perseguições, nós devemos ser zelosos, levarmos ao máximo a nossa convicção e a nossa postura como crentes. E ele vai dizer que se por algum motivo viermos a sofrer por causa da justiça, somos bem-aventurados, felizes. E quem é que pode ser feliz sofrendo? Mas que sofrimento é esse? É sofrimento por causa da justiça. É por causa de Cristo, é por causa do Evangelho. E ele disse que você é bem-aventurado porque você se torna companheiro daqueles que sofreram pelo mesmo motivo. Você se torna companheiro dos profetas, companheiro dos apóstolos e muito mais, companheiro de Jesus que sofreu também afronta.
Quando você estiver sofrendo assim, verso 15, ele diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Santificar aqui é exaltar, santificar aqui é honrar ao Senhor no meio dos sofrimentos. É fazer o que Paulo e Silas fizeram na prisão. Foram açoitados e colocados no cárcere inferior. Mas pela meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores ao Senhor. Eles exultaram, eles santificaram a Cristo no coração no meio dos sofrimentos. Quer uma receita de felicidade? Em vez de murmurar, cante. Em vez de reclamar da vida, exalte. E Pedro disse que quando você faz isso, você causa impacto naqueles que ouvem. É o que ele vai dizer a seguir. Quando você lê Atos 16 e vê que depois que Paulo e Silas tinham cantado e as prisões se abriram, diz o texto que nenhum preso fugiu. Imagine, as celas todas abertas e ninguém tem coragem de fugir. Por que nenhum preso fugiu? Nenhum preso fugiu porque estava sob o impacto de crentes que no meio do sofrimento, em vez de murmurar, estavam exaltando, cantando louvores. Por que vocês acham que o carcereiro, quando se dirige a Paulo e a Silas, diz: senhores, o que eu preciso fazer para me salvar? Ele também foi impactado. Porque cada pessoa que sofria aquele tipo de castigo, na cela murmurava, reclamava, gritava, mas eles cantam. Deus quer que você faça isso. Deus espera que você faça isso. Os céus vão abrir os seus ouvidos quando no meio do sofrimento você começar a cantar e a louvar a Deus. Você vai colocar o inferno de forma em expectativa. Nem o diabo vai compreender isso. O normal é que a gente abra a boca, começa a reclamar e reclama muitas vezes inclusive das bênçãos que Deus está nos dando. Deus está abençoando você e você está abrindo a boca para reclamar. Aprenda a louvar e a exaltar, mesmo no meio do sofrimento. E aqui preste atenção em 3 coisas que eu vou falar para encerrar a minha fala. A primeira, o testemunho no sofrimento. Ele diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O sofrimento abre uma oportunidade de testemunho. Minha cunhada foi membro dessa igreja, e Deus a recolheu com 58 anos de idade. Seu tratamento durou quase 30 anos. Durante o período que ela morou em São Roque, nós acompanhamos a ida dela sempre a São Paulo para o seu tratamento. E eu lembro que muitas vezes quando ela voltava de São Paulo, ela diz assim: olha, hoje eu consegui falar com os enfermeiros, eu consegui falar com os médicos. Um período que ela ficou internada, ela disse: eu consegui evangelizar os enfermeiros e pelo menos 2 ou 3 aqui já se propuseram a voltar para a igreja. Oportunidade de testemunho no sofrimento. E às vezes eu fico assim pensando se Deus não permitiu aquela enfermidade, porque foi nas enfermidades ou na enfermidade dela e durante o tratamento que muitas vezes ela abriu a boca para falar para médicos e enfermeiros, a chance que você e eu talvez não tivéssemos, para dizer a eles que Deus é bom, mesmo havendo sofrimento em nossa vida. Policarpo foi um dos mártires do cristianismo. Um dia o imperador o chamou à sua presença. Policarpo foi preso por causa da sua fé, e o imperador disse a ele: se você blasfemar de Jesus Cristo, você será liberto. A resposta de Policarpo: há 86 anos eu sirvo a Cristo, e Cristo sempre me foi fiel. Como posso agora blasfemar do meu rei e do meu salvador? Eu prefiro a morte.
Foi esse exemplo que marcou a história. Foi o testemunho dele no meio do sofrimento que impactou as gerações e impacta até os dias de hoje. Lembre-se que o sofrimento é uma porta de oportunidade. Você está enfermo, vá para o hospital e fale para as pessoas que Deus é bom, apesar de você estar sofrendo. Ontem eu compartilhei com alguns irmãos aquele vídeo do Gugelmin. Ele faleceu com 56 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Foi uma luta indômita, mas ano passado Deus o chamou à sua presença. Mas ele teve uma oportunidade de testemunhar para milhares de pessoas e o seu testemunho continua repercutindo na internet. Uma porta de oportunidade, não fosse o seu sofrimento. Pega seu sofrimento e diga: Deus, eu vou te exaltar através dele. Eu vou usar esse sofrimento como uma porta de oportunidade para o testemunho. Segundo, a postura no sofrimento. Pedro disse: se alguém perguntar a você, responda com temor, com tremor, com moderação, a todo aquele que pedir a razão da esperança que está em você. Se alguma pessoa se aproximar e pedir a razão da sua esperança, dê a ele, no meio do seu sofrimento. Eu estou sofrendo, mas Deus está no controle. Eu estou sofrendo, mas eu sei que Deus está cumprindo algum propósito na minha vida e eu o glorifico por isso. Isso é responder com mansidão. Você não responde aos inimigos e àqueles que questionam a sua fé com truculência. Nós temos que aprender a responder às pessoas com temor, com moderação. E terceiro, o propósito do sofrimento. Deus não é sádico, irmãos. Poucos dias atrás, alguém aqui da nossa comunidade que sofre e que está sofrendo nessa hora, disse assim: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus parou de olhar para mim? Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não deixou de olhar para você. E saiba que Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Sempre que Deus permite o sofrimento, Deus permite o sofrimento com algum propósito. Deus está forjando o seu caráter no meio dos seus sofrimentos. Pense naquele escultor que pega um bloco de mármore para esculpir uma peça. Enquanto ele usa a sua talhadeira, o seu martelo, se o mármore pudesse gritar, ele diria: está doendo, está doendo. Mas no final, você vai ver ali uma peça de arte. Quando Deus permite sofrimento na sua vida, é para tirar da sua vida as cracas, para tirar de sua vida aquilo que não serve, para transformar você na imagem perfeita de Jesus Cristo. Deus está trabalhando em você e não contra você. Deus permitiu o sofrimento para que você seja burilado, para que você cresça no seu relacionamento com Ele, para que você melhore como crente, porque em tudo Deus tem propósito. José do Egito compreendeu isso, Gênesis 50, 20. Foi o Senhor que me mandou adiante de vós para a preservação do mundo. Ele entendeu o seu sofrimento como um propósito de Deus. O salmista compreendeu isso no Salmo 119, 167, quando ele disse: eu andava todo errado, mas por causa do sofrimento eu agora obedeço a sua palavra. Jó compreendeu isso, Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, eu te reconheço, eu te conheço. Meu conhecimento agora não é mais de segunda mão. Paulo compreendeu isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo sofrimento na vida de um crente tem um propósito. E Deus cumpre o melhor desse propósito na sua vida.
E se você acha que é demais sofrer, e se você acha que Deus esqueceu de você porque você está sofrendo, abra Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu por meio daquilo que sofreu, disse o autor de Hebreus, a respeito de Jesus Cristo. Ainda que ele era filho, ele aprendeu por meio daquilo que sofreu. Até Jesus aprendeu no sofrimento, e você quer ser poupado do sofrimento? Deus tem um propósito e Ele está cumprindo. Em vez de reclamar, exulte, bendiga a Deus, e Deus vai lhe dar uma bênção como herança. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé todos nós. Vida vitoriosa nos relacionamentos, e nós temos muitos problemas de relacionamento. E nós temos problemas de relacionamento por causa desse coração aqui, mau. Nosso coração é mau. Se você deve fazer uma oração hoje, é dizer: Senhor, me ajuda a mortificar o eu. Porque é por causa do eu que você briga com as pessoas. Mexeu comigo, me feriu, me magoou. Tem que morrer o eu. Leva o eu até a cruz de Jesus Cristo. Peço ao Senhor para construir bons relacionamentos com os irmãos e inclusive com os inimigos, se é que você tem algum. Peça a Deus graça para obter vitória no meio do sofrimento, porque até no sofrimento o crente vence. Deus tem vitória para a sua vida. Vamos orar juntos, curve a sua fronte. E se você quiser orar comigo, onde você está, abra as suas mãos e diz: Senhor, eu preciso muito da tua bênção esta manhã. Me ajuda a me relacionar bem com as pessoas. Me dá graça, porque eu preciso de capacitação da tua graça para enfrentar o sofrimento. Com confiança, com exultação nos lábios. Ó Deus, muito obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado, Deus, pela pessoa magnífica, excelsa que Tu és. Obrigado por ser um Deus grande, poderoso, mas que se importa com gente tão pequena quanto nós. Deus, nos ajude a construir bons relacionamentos dentro da igreja. Ajuda-nos para que o nosso eu seja mortificado, que o nosso orgulho seja anulado, que sejamos humildes, compassivos, que nós tenhamos misericórdia das pessoas. Ajuda-nos a amar os nossos irmãos com o mesmo comprometimento com que amamos os nossos irmãos de sangue. Ajuda-nos a não desistirmos deles, apesar das imperfeições que porventura eles tenham. E eu te peço mais, Senhor, dá-nos a tua bênção e a tua vitória no meio dos sofrimentos. Tira dos nossos lábios toda palavra amarga, todo sentimento ruim. Mesmo que haja enfermidade, mesmo que haja qualquer outro problema, põe nos nossos lábios um cântico de louvor e de adoração ao teu nome. Eu sei que isto que eu peço ao Senhor, humanamente é praticamente impossível, mas então eu peço a capacitação da tua graça, porque o Senhor falou para Paulo: a minha graça te basta. Deus, dá-nos da tua graça para passarmos por qualquer sofrimento, exaltando e bendizendo a Jesus Cristo. Que o sofrimento seja uma porta de oportunidade para testemunho. Possamos mostrar para o mundo que nós não precisamos ter tudo favorável para estarmos felizes, mas até no sofrimento nós somos capazes de estar alegres, porque nós temos algo maior, nós temos a esperança da vida eterna, nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. Abençoa teu povo, Senhor, abençoa a tua igreja, e concede aos meus irmãos, no nome de Jesus, uma vida vitoriosa, para a glória do teu santo nome. É a oração que eu faço em concordância com os meus irmãos. Amém e amém.